sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal do Escritor Cínico. E continuando aquele meu desafio, que vocês já conhecem, você que acompanha o canal, de ler 12 livros ao longo desse ano de 2023, eu cheguei no livro Contos de Terror, tomo 1, publicado pela Martin Claret. Esse livro aqui reúne contos de 4 escritores do terror. Vou citar eles aqui para vocês, depois eu vou explicando um por um quem são eles. Mas assim, uma explicação bem breve, bem rápida, para não ficar muito longo esse nosso vídeo. Então, olha só, o primeiro conto é do Kipling, Rudyard Kipling, que é As Dificuldades da Vida, a Marca da Besta. Ele também vai fechar esta antologia com o conto O Rickshaw Fantasma. Tem ainda do Ambrose Bierce, A Morte de Ralph Fraser, e do Lovecraft, A Cor do Espaço Distante, que já tem vídeo aqui para o canal, que eu fiz há uns 2 anos atrás ou 3, no mês do terror. E o último desses 4 escritores é o Nathaniel Hawthorne, com Ethan Brand, capítulo de um romance abortivo. Antes de começar a conversar sobre esse livro, que eu achei dele, fazer os meus comentários, aquele nosso aviso: se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, e ao fazer isso não esqueça de tocar o sininho para que o YouTube avise sempre quando eu postar um novo vídeo. Desde o último vídeo que eu publiquei há uns 6 dias, mais 2 pessoas se inscreveram. Se nós conseguirmos aumentar em 4, 5 por semana, eu acho que a gente consegue atingir a meta dos 1000 inscritos até o final desse ano, mas depende de vocês, ok? Eu fiz uma pesquisa não somente dos escritores que estão neste livro aqui, que é Contos de Terror, o tomo 1. Eu também fiz dos outros tomos, só encontrei o tomo de número 2, que eu vou colocar aqui na tela para vocês, que tem os seguintes escritores: novamente o Ambrose Bierce com o livro A Coisa Maldita, a Elizabeth Gaskell com A História da Velha Babá, o Arthur Conan Doyle, o mesmo escritor do Sherlock Holmes, com A Mão Parda, o Bram Stoker, o mesmo que escreveu o Drácula, né, o livro famosíssimo, com O Convidado de Drácula, o Charles Dickens com O Manuscrito de um Louco, e o Walter Scott com O Quarto das Tapeçarias. São ao todo 6 contos da editora. Vou mostrar aqui para vocês, não sei se vai dar para ver legal, mas foi o que eu consegui pesquisar sobre esse segundo tomo. Não teve o terceiro tomo. O próximo livro que eu encontrei é sobre o escritor Lovecraft. Bom, vamos falar agora, que eu também pesquisei aqui na internet, desses autores, né? Eu vou dizer quando eles nasceram, qual é a importância dele para o conto do terror. Então, começando com Kipling, ele nasce em Bombaim, na Índia, em dezembro de 1865 e morre em 1936 em Londres. Foi um prosador e um poeta muito popular na Inglaterra do final do século XIX e início do século XX. Foi considerado também como o maior inovador na arte do conto curto. E também os livros que ele escreveu para crianças na Inglaterra são considerados clássicos. O escritor Howard Philip Lovecraft nasce em 20 de agosto de 1890 e vem a falecer em 1937. Foi considerado um revolucionário do gênero do terror, da ficção estranha, da ficção científica, da fantasia e do horror em geral. Ele dizia que seu princípio literário era um cosmocismo. O próximo autor é o Ambrose Bierce. Ele nasce em 24 de junho de 1842 e vem a falecer em 1913, né, no condado de Meigs, em Ohio. Esse escritor é considerado um escritor satírico voltado para o horror. Um dos seus livros mais famosos é o Dicionário
do diabo. E ele definia que sozinho era estar em má companhia. E fez do cinismo misturado do humor negro a sua marca registrada. Vamos ao último autor dessa antologia, que é o Hawthorne. Ele nasce em julho de 1804 em Plymouth e morre em maio de 1864. Esse autor é oriundo de uma família de tradição puritana. Ele é bisneto de um dos juízes que julgaram as feiticeiras de Salem, na Nova Inglaterra. Então vocês assim imaginam o passado desse autor e por que ele se dedicou a livros e a contos de horror. Terminada a apresentação aqui dos autores, que acabou ficando um pouco maior do que eu tinha imaginado, vamos comentar aqui sobre esse livro Contos de Horror, tomo 1, que além de fazer parte do meu desafio dos 12 livros para 2023, também é uma homenagem aí ao mês do horror que o Brasil aos poucos vai adotando. A gente já vê festas do Dia das Bruxas em algumas escolas. Acho que com o passar dos anos isso vai ficar natural, apesar do Brasil nunca ter queimado feiticeiras. Mas existe um documentário que eu vou pesquisar para vocês, que eu vi há muito tempo atrás, sobre bruxas que existiram e foram caçadas em Santa Catarina. Então, desses 5 contos aqui que fazem parte dessa antologia, eu gostei do primeiro e do último, que são contos escritos pelo Kipling. O primeiro vai falar sobre um grupo de ingleses e que vão festejar o final do ano em um dos restaurantes indianos. Eles voltam para casa, né, quase o dia amanhecendo. Mas tem um deles que bebeu muito, bebeu demais e está sendo praticamente carregado. Mas quando passa perto de um templo indiano, ele vê um deus, aí ele vai, né, e abraça esse deus e dá um beijo e faz uma reverência satírica. Imediatamente sai da igreja uma espécie de sacerdote, todo assim pintado de prateado e com uma cara horrível, assim, bem, segundo o autor, bem selvagem. Vai e abraça e coloca a cabeça no peito, na altura do coração, desse inglês que estava bêbado, né? E que deu esse abraço na estátua do deus hindu, do deus indiano. E aí os outros sacerdotes, eles se aproximam daqueles ingleses e eles só não os agridem porque esse homem prateado, que muitos consideravam um leproso, já deu esse abraço. Os outros ingleses que não estão tão bêbados ficam super constrangidos pelo que o amigo fez, pedem desculpas e vão embora para o hotel. Chegando lá, o amigo, que estava muito bêbado, deita e dorme, e só acorda no dia seguinte, mas acorda com febre e com uma fome assim descomunal. Bom, a partir daí o conto vai crescendo e parece que esse amigo não vai se dar muito bem devido ao desrespeito que ele fez junto à estátua do deus hindu. O segundo é a morte de Ralph Fraser. Começa justamente em uma mata, um rapaz, um homem na verdade, né, que com o passar do conto você vai entender que ele saiu de casa por divergências, mas que é muito ligado à mãe. O pai não tinha tanto carinho assim por ele, e quando o conto começa, ele está dormindo no meio de uma floresta. E quando ele acorda de um pesadelo ou um delírio, ele fala o nome de uma mulher que ele não sabe o porquê que ele falou e nem sabia quem era essa pessoa. A partir daí o conto volta num flashback, você vai conhecendo a vida
do personagem, e quando o conto vai sendo concluído, você entende o porquê que ele disse aquele nome e as coisas horríveis que vão acontecer até o desfecho. O próximo conto começa com um calcinador, que era um homem que ficava nas montanhas diante de um forno, colocava ali um mármore para calcinar. A uma temperatura de não sei quantos graus. E ele está junto com o filho dele. E eles ficam ali e tudo, mas o menino começa a ter medo porque eles estão, na verdade, numa clareira que fica no meio da floresta. E o menino fica meio medroso com os ruídos e tudo. O pai chama a atenção dele e o menino se acalma, mas continua tenso. E naquele vale, né, próximo às montanhas, corre uma lenda sobre Ethan Brand, que foi um homem que foi calcinador também, que em um determinado momento deixou a profissão porque ele saiu em busca do pecado imperdoável. Justamente naquela noite, quando o menino está com medo, ele ouve passos e um ruído estranho e se aproximam o Ethan Brand. E aí ele começa a conversar com o calcinador, que já estava ali com o filho, e dizer que viajou por vários lugares em busca desse pecado imperdoável e que ele o encontra dentro dele mesmo. O calcinador, percebendo que vai ter problemas com aquele homem que tem os olhos esquisitos e dizem que ele conversava com o demônio do fogo, acaba pedindo o filho para ir até o vale, chamar as pessoas e se reconhecem ou não aquele homem que há tantos anos, há décadas, saiu em busca desse significado do pecado imperdoável. E aí o conto vai se desenvolvendo até chegar ao seu clímax e conclusão. Quarto conto, que é A Cor do Espaço Distante, do Lovecraft, que eu já fiz vídeo aqui para o canal, como eu comentei, vai falar de uma cor que atinge a parte de uma cidade ou de uma aldeia, eu não estou bem lembrado, e essa cor vai justamente recair sobre uma família e vai transformando essas pessoas com o passar dos dias. E essa cor vem do espaço sideral. E finalmente, o conto que eu mais gostei, junto com o primeiro, mas esse foi para mim o mais aterrorizante, foi o rickshaw fantasma. Rickshaw é aquele transporte que hoje se usa na Índia mais como uma forma turística, mas parece, pelo que eu li, que já foi abolido, em que homens transportam pessoas puxando um carrinho, como se fosse uma cadeirinha com rodas. Ela tem somente um lugar, pelo que eu vi nas fotos. E o nosso livro começa com o personagem narrador contando a história de outro que enlouqueceu porque ele passou a ver um rickshaw fantasma. E como é que isso aconteceu? Aconteceu é que ele se apaixonou por uma mulher casada. Essa mulher deixou a família e filhos, isso no final do século XIX, e foi viver com ele. Ao final de alguns meses, ele acaba se desinteressando e termina com ela. Ela não aceita e acha que eles podem ser bons amigos, mas ele some da presença dela. Até que ela morre e vira um fantasma dentro de um rickshaw, já que ela o encontrava e ia o visitar sempre em um rickshaw, e aí esse rickshaw passa a perseguir esse rapaz. Vou mostrar aqui para vocês algumas das ilustrações que esse primeiro tomo da Martin Claret mostra aqui para gente, né? Então, esse aqui é o primeiro conto, A Dificuldade da Vida, a Marca da Besta, e a gente pode ver o sacerdote ou o leproso, como eles falaram também, que abraça o inglês que vai e faz aquela reverência à estátua que está do lado. Esse aqui é o rapaz que estava dormindo na floresta e acorda após o pesadelo que dá início ao conto, né, chamado A Morte de Ralph Fraser. Esse é o forno do calcinador
a cor do espaço distante, aqui está a família que sofre a ação dessa cor, que é uma ação danosa. E por último, a ilustração aqui do rickshaw fantasma com a mulher loura, que foi amante do personagem principal. Pessoal, essas foram as minhas impressões do livro Contos de Terror, tomo 1. Espero que vocês tenham gostado. E nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!